Olá, bom dia. Bom dia, Arialdo, João Silva. Eu não escuto vocês. Bom dia. Olá, né? Bom dia, agora sim. Bom dia a todos. João, você precisa virar o seu celular, João. Você está de ponta cabeça. Está de lado. Isso. Legal. Ué, será que sou eu? Vamos aguardar, já o pessoal está entrando aqui também, tá? Tranquilo, tranquilo. Estou aproveitando para dar uma limpada nas minhas Tá. mensagens. Loucura. Deixa eu avisar o Bisael. Nunca trabalhei tanto, viu, João? Nunca trabalhei tanto. Essa história da... Nossa. O Arialdo, mas é só o trabalho que leva para frente. Não, sem dúvida. Mas eu digo que eu adoro viajar, né? E sou muito agitado. Agora faz 120 dias que estou em casa. Então, pô, Estamos juntos. consequentemente, não tem hora para trabalhar, não tem mais sábado, não tem mais domingo, não tem... O tempo todo você tá ligado, né? E eu ainda tô acumulando tarefas domésticas. Aí eu fujo. É difícil. Eu sou casado com uma pessoa com deficiência, É. então as coisas Sobra ficam mais ainda. Sobra mais comigo. ainda. Legal. Legal. Pronto.
Você sabe que eu passei boa parte da minha vida aí. Então, o Misael falou, era você que era de Campinas ou tem alguém ainda aqui em Campinas? Não, tem meus irmãos todos. Ah, tá. Que ele falou, o É. pessoal de Campinas, eu falei, poxa, não... Campinas está grande, né, João? Então tem uma... Hoje foi aquela coisa que a gente se encontrava. Isso é até interessante. Eu moro no condomínio de apenas 8 casas. Aham. Nós construímos as casas, são projetos diferenciados, mas cada um fez a sua, né? Aham. Então, é muito interessante, porque no começo eu conhecia todos, né? Porque construiu junto, tinha reuniões e tal, né? Bom, hoje, dos remanescentes, eu só tenho 3 que desde o começo estão aqui morando no condomínio, né? Outros já foram, venderam, enfim, então... Mas você não acredita, eu não vejo as pessoas, nem esses mais antigos, e tem os novos, não sei nem quem é. Capaz de se eu encontrar na rua, no shopping, não vou cumprimentar. Não sei se é teu vizinho. Não sei quem é, porque a gente é um pequeno, você já chega e já entra, né, entra com o carro dentro de casa, quer dizer, já você não tem contato. Então, é muito interessante isso. Campinas ficou de um jeito, e aí tem, né? Eu sempre fui envolvido com esporte, sempre envolvido com clubes, né? E é incrível, porque muito raramente, às vezes acontece, alguém passa, me cumprimenta, eu cumprimento, tem uma sensação que realmente conheço a pessoa, mas não lembro mais, porque a cidade vai crescendo demais, você vai perdendo os contatos, né? Então você vai ficando realmente ausente, é isso aí. Eu fiquei dos 6 anos até os 20. Peguei muito lambari aí na Lagoa do Taquaral. Eu moro aqui no Parque Taquaral. Ah, que coisa boa. Eu moro no Parque Taquaral. Eu moro em um condomínio pequeno, mais ou menos umas 2 quadras da caixa d'água do Taquaral. Ah, isso. Entre o Jardim Primavera e o Parque Taquaral. O lote nosso aqui é o lote número 1. É um lote de 6 mil metros e nós fizemos 8 casas. Ficou legal, ficou bem bacana. Boa. Acho que o Misael já está aí na reunião. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. Nosso presidente já está se posicionando aqui para iniciar a reunião. Mais um momentinho, por gentileza. Obrigado. Misa, bom dia. João, bom dia. Bom dia, Arialdo. Bom dia, presidente. Bom dia, Luiz Marcelo. Bom dia, Misael. Mais alguém presente? Sileno, bom dia, Misael. Sileno. Bom dia, Sileno. Bom, meus amigos, primeiro agradecer a todos a disposição de nos reunirmos nessa manhã para tratarmos de um tema importante, qual seja o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. E agradeço ao Sileno e ao Luiz Marcelo, e também ao Arialdo, que se dispôs prontamente a conversar sobre esse tema, sobre as soluções futuras. Essa questão que envolve os clubes do CBC é uma questão que a gente não conseguiu avançar desde a promulgação da Lei Agnello Piva. Isso porque o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, ele tem uma estrutura diferente do sistema paralímpico, porque ele congrega clubes sociais, e os clubes sociais têm estrutura, concepção diferente da estrutura que tem os clubes paralímpicos, especialmente no que diz respeito à composição societária, a questão patrimonial, enfim, é uma série de aspectos que nos diferencia do segmento de formação olímpica. A gente tem modelos distintos aí pelo mundo, por exemplo, a formação se dá na escola, no Brasil, no movimento olímpico se dá nos clubes, no movimento paralímpico se deu nos institutos
e nas escolas especiais por muito tempo. Hoje, isso se dá nas associações, ou seja, as pessoas chegam nas associações de pessoas com deficiência, normalmente por um processo de reabilitação, e encontram ali no esporte uma ferramenta importante para esse processo e passam a fazer o esporte, praticar o esporte, inicialmente por conta da reabilitação e depois acabam sendo inseridas no rendimento. Esse processo tem mudado, primeiro porque mudou o modelo de educação no Brasil, a gente tem hoje um processo de educação inclusiva, mudou também porque tem aumentado a quantidade de associação de pessoas com deficiência que se dedicam para o esporte. É só analisarmos a base de clubes hoje, de associações, ela basicamente, nos 20 anos, ela cresceu talvez aí mais de 10 vezes. Então, isso tem mudado de formação no esporte paralímpico. O Comitê Paralímpico também passa a atuar, na última década, muito fortemente na formação, primeiro com o Clube Escolar Paralímpico, agora com o Centro de Formação. E aí é que surge o grande problema. A lei entende, o legislador entendeu, quando ele promulgou a lei, quando ele aprovou a lei e quando o presidente, o Poder Executivo, promulgou essa lei, de que há necessidade também de recursos para a formação do atleta paralímpico. A gente recebe recursos para o alto rendimento, e o CPB acaba fazendo também formação, mas obviamente a formação dentro daquilo que lhe cabe, dentro dos seus projetos, e que havia necessidade também de contemplar os clubes as associações de pessoas com deficiência nesse processo de formação. E aí, como eu já disse, até hoje a gente não conseguiu encontrar um caminho, porque o CBC ele tem lá a sua estrutura, e essa estrutura ela é de autonomia de cada segmento, porque lá no artigo 217, inciso 2º, preconiza que as associações de administração e de prática desportiva têm autonomia de organização e funcionamento. Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui a nossa estrutura, as confederações olímpicas reclamam porque elas compõem 1/3 da Assembleia apenas, e a gente tem 4 anos de filiação para poder ter direito a voto. Então, mas é a nossa autonomia, quer dizer, o segmento nosso entendeu que esse é o melhor modelo. E o CBC, por sua vez, entendeu que o melhor modelo para ele é exatamente um processo onde aqueles beneficiados pela lei sejam clubes com estrutura e que podem se manterem filiados ao CBC. E aí o Clube Paralímpico, por sua vez, associações de pessoas com deficiência, não conseguem se filiar. E aí vem a MP 846, que retira essa obrigatoriedade, passa a não ser mais obrigada a filiação exatamente para atender a esse quesito da falta, da hipossuficiência das associações de pessoas com deficiência com relação exatamente à capacidade financeira e patrimonial, porque essa questão de impossibilidade de receber os recursos do CBC se restringe aos clubes paralímpicos. O Arialdo pode até falar melhor disso em seguida, mas a questão patrimonial, ela também é considerada, tanto que tem um clube, que é um grande clube, vocês viram na imprensa, acho que eu posso falar, porque estava público, o SADA, lá, que é o patrocinador do SADA Cruzeiro, não conseguiu porque não tem patrimônio, a sede é em uma sala cedida pelo patrocinador e joga na quadra do clube, por parceria, e não conseguiu também receber. Então, essa questão das incompatibilidades do modelo adotado pelo CBC e daquelas pessoas que são os atores desses segmentos todos, isso inviabiliza alguns clubes e, no nosso caso, o segmento inteiro de ter acesso a esses recursos. E aí, é por isso que a gente está aqui. Acho que eu fiz um retrospecto dessa questão. E agora, partindo para a segunda parte, ou seja, a busca da solução para esse problema, o Arialdo já afirmou por mais de uma vez que tem muito interesse em resolver essa situação, ou seja, o curso que é do Paralímpico, ele foi muito pouco utilizado, quase nada utilizado, ou seja, ele está praticamente todo ele lá intacto no CBC para que possa atender a formação paralímpica. Por sua vez, o Arialdo tem, além dessa questão do aspecto
lá da organização do CBC, da estrutura, a questão patrimonial, porque o 18A ele tem uma redação lá que, inclusive, é uma redação complicada, de difícil regulamentação. A regulamentação que se criou para atender as confederações e aos comitês, na minha opinião, é uma regulamentação que faz muito sentido, quer dizer, não quer dizer muita coisa, mas basicamente diz que a entidade, para receber os recursos, tem que ter estrutura patrimonial e financeira. Quer dizer, em tese, é tudo que não existe no nosso segmento, inclusive no comitê, porque se você tira os recursos da lei, a gente ficaria numa condição hoje praticamente insustentável. Mas é o que se colocou lá na legislação. E ainda tem uma outra coisa, que é a questão vocacional, né, que o Arialdo diz, e eu acho que faz sentido. Quer dizer, o CBC ele tem vocação para trabalhar com clubes, né, e com clubes olímpicos. A maior parte das organizações, como eu disse, são associações, e a gente praticamente não tem clube. Os clubes que fazem são ainda em quantidade insignificante, uma pequeníssima parte desses clubes está inserido dentro do... Bom, posto tudo isso, o Arialdo teve a iniciativa ano passado de começar a provocar o Congresso Nacional para que a gente pudesse criar uma forma do CBC ter a possibilidade de repassar recursos para o Comitê Paralímpico, exatamente pensando já na solução dessa questão dos clubes. O que acontece? O comitê tampouco tem interesse em desenvolver, utilizar os recursos dos clubes para desenvolver as suas ações. A gente entende que o recurso que o CPB recebe já é um recurso destinado para fazer aquilo que a gente faz, tanto no escolar, no universitário, que é o que a gente assumiu enquanto atribuição, como o alto rendimento e desenvolvimento do esporte. Então, aí residia a questão, quer dizer, nós vamos resolver, o CBC vai conseguir repassar esse recurso para o CPB, mas o que o CPB vai fazer com esse recurso, uma vez que o CPB não tem o menor interesse em utilizar em seu favor um recurso que é destinado pelo legislador para o desenvolvimento paralímpico nos clubes, nas associações aqui de pessoas com deficiência. E aí surge a ideia de vocês, Silene, Luiz Marcelo e João, incluírem a confederação ou comitê, não sei como é que ficou a nomenclatura, brasileiro de clubes paraolímpicos. Tá? Então, quando vocês criam essa nova associação, esse novo ator, congregar e organizar os clubes, porque a gente tem uma base hoje de mais de 1.000 clubes, então, naturalmente, uma relação direta, quer seja do CBC, quer seja do CPB, com esse grupo de clubes, é algo bastante difícil, até por conta das outras coisas. Agora, quando vocês criam essa organização para congregar todos esses clubes, vocês trazem aí um pouco de luz para todo esse cenário. Quer dizer, que essa lei seja aprovada e o CPB tiver a possibilidade de receber os recursos do CPB, do Comitê Brasileiro de Clubes, e, obviamente, se o Comitê Brasileiro de Clubes estiver alinhado, porque isso é uma faculdade do Comitê Brasileiro de Clubes, o CPB tem total disposição de conveniar com a confederação ora constituída para que vocês possam fomentar essas ações junto aos clubes paralímpicos. Para nós, se a gente puder participar para contribuir com a solução, não há qualquer problema da gente receber esses recursos e conveniar com vocês. A gente tem um corpo técnico aqui, que a gente tem bastante confiança e que eu entendo estar preparado para contribuir com a confederação que surge para desenvolvimento dessas ações, que não é fácil, é um desafio importante. A gente tem muita dúvida se o mais difícil é não ter dinheiro ou se o mais difícil é realmente ter uma condição bastante favorável financeira, porque isso implica uma série de questões que vocês todos, como gestores, sabem do que eu estou dizendo. A única coisa que o CPB não pode assumir e não vai assumir é qualquer execução direta em prol dessas ações de desenvolvimento, das ações nas associações. Isso a gente não pode assumir, até por conta de que nós não teríamos a menor condição de assumir mais essa responsabilidade, até pelo que tudo isso implica,
e, obviamente, até pelo propósito, enfim, pela forma como o comitê está organizado. Por essa razão, é fundamental que todos nós, que a gente possa trabalhar todos para que essa lei seja aprovada, porque isso é a função da gente contribuir dessa forma como eu acabo de dizer. Então, isso é fundamental, isso tem que acontecer logo, porque a lei ela vai ela expira em 31 de dezembro, ou seja, se ela não for, então, outorgada em 31 de dezembro, naturalmente, há a perda do objeto. Então, são essas questões que eu queria aqui colocar nesse introito, para que a gente, enfim, pudesse caminhar, mas acho que de relevo e de pontos principais aqui que eu acabo de dizer são a disposição do CPB em fazer parte desse processo, conveniando com essa confederação e tendo a disposição para receber esses recursos do CBC, caso as duas partes estejam de acordo, estejam alinhadas. E a segunda questão, porque eu acho que a expectativa é algo bastante importante, né? Eu costumo dizer, com perdão da palavra, que a expectativa é a mãe da merda. Então, já para dizer desde já que o CPB, em momento algum, vai fazer execução direta desses recursos. Então, posto isso, eu franqueio a palavra aos senhores, para que a gente possa dar sequência. Eu gostaria de ouvir um pouquinho também o João, o Silene e o Luiz Marcelo, né? Assim, não faço depois, digamos assim, uma espécie de fechamento, né? Acho que o Misael já foi bastante conclusivo aí no posicionamento do CPB. Eu farei também em relação ao CBC, mas quero ouvi-los anteriormente, até para me situar quem são vocês, para mim mais ou menos me encaixar aqui, por favor. Bom, Arialdo, eu não sei se nós já nos encontramos, muito provavelmente já, né, em algum momento das nossas vidas aí, militando pela causa do esporte. Eu tenho 67 anos agora, 40 deles dedicado à causa da pessoa com deficiência. Tive a oportunidade de ser o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, lutar primeiro pelo reconhecimento na Lei Pelé, do desporto como integrante do Sistema Nacional de Desporto, e depois pela Lei Agnello Piva, que, na verdade, começa no Senado sem nenhum benefício que o Comitê Paralímpico já não tivesse com a Lei Pelé, e que a gente consegue, então, fazer o apensamento do projeto de lei do senador Pedro Piva para que o Comitê Paralímpico fosse ali beneficiado. Depois disso, eu fui chamado a ser também presidente da Associação Brasileira de Voleibol Paralímpico. Fiz uma parceria bastante grande com o Dr. Ari Graça, que me recebeu lá na CBV, e, enfim, que a gente pôde juntos fazer o desenvolvimento do voleibol paralímpico no Brasil, que hoje também é uma potência. E, mais recentemente, preocupados nós com essa questão da descentralização dos recursos para a formação de atletas com deficiência pelas associações e clubes, que é o que faz, viu, Arialdo, desde 1958, quando aqui no Brasil se criou os dois primeiros clubes de pessoas com deficiência, o Clube do Otimismo, aqui no Rio de Janeiro, e o Clube do Paraplégico, aí em São Paulo. Ainda hoje, os dois clubes existentes. E foram esses clubes que produziram, formaram atletas ao longo desses anos todos para conquistas de medalha para o nosso país, né? O Brasil já participa de Paralimpíada desde 1972. Nós ganhamos a primeira medalha em 1976. Jamais deixamos de ir a uma só edição dos Jogos. Fomos a 72, 76, 80, 84, 88, 90, enfim, todas as edições dos Jogos Paralímpicos. E estávamos preocupados com essa questão, porque, como disse o Misael,
a estrutura dos clubes, associações de pessoas com deficiência no Brasil, elas têm uma formação diferente, né, dos clubes de lazer, né, que fazem também esporte, ou dos clubes esportivos ou dos clubes de lazer. Elas são associações que começaram lá na década de 80, no princípio da década de 80, com um movimento de luta por direitos das pessoas com deficiência que eram até então invisibilizadas, né? Quer dizer, nós precisávamos nos mostrar para a sociedade. E esse processo levou a uma participação ativa, a criação da Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, uma participação ativa na Constituição Federal, que tem questões específicas, né, das pessoas com deficiência, e depois todas as leis que o Brasil produziu e que hoje beneficiam milhares e milhares de pessoas com deficiência, né, que todos os dias, infelizmente, ou nascem portando uma deficiência congênita ou adquirem uma deficiência através da violência urbana ou dos acidentes de trânsito, enfim, de tantas outras causas, né? Então, o esporte, para essas associações, elas perceberam, assim, a partir da década de 80, mais fortemente, que o esporte ele Arialdo, a melhor ferramenta de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Não há dúvida alguma em relação a isso, né? Quer dizer, o esporte ele proporciona a possibilidade de um olhar diferente, né, sobre a capacidade da pessoa com deficiência. Nós temos muitas associações no Brasil com situações precárias, efetivamente, né, precisando de muito pouco, às vezes de um professor, né, para fazer a formação de atletas. Nós temos outras que têm condição um pouco melhor, né, que têm estrutura, que têm sede, né? Eu faço parte de uma delas, eu sou gestor, coordenador de gestão da Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, que foi o primeiro centro de treinamento do desporto paralímpico no nosso país. Então, pegando essa coisa toda, nós estávamos bastante preocupados com essa questão da não possibilidade de participação nos editais do CBC. E essa semana, então, depois de um mês, aproximadamente, conversando com pessoas, dirigentes de associações do Brasil afora, nós resolvemos pela criação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. E estamos aqui dispostos a um entendimento, né? Primeiro com o presidente, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, na pessoa do seu presidente atual, Misael, e depois contigo, né? Com o Comitê Brasileiro de Clubes, para que a gente encontre o caminho, a solução para essa questão que nos aflige, né, há bastante tempo. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu fico aqui à sua disposição. Se você quiser qualquer outra informação, estou disponível. Ok, bom dia. Eu sou o Sileno, muito prazer, Arialdo. Bom dia, João, bom dia, Luiz. Meu agradecimento aí ao Misael por ter sido o agente catalisador e mobilizador desse momento que aqui nos encontramos. Eu venho do segmento de associações também, de pessoas com deficiência que promovem a prática esportiva dessas pessoas. A minha experiência está mais focada em modalidades como o basquetebol em cadeira de rodas. Tenho uma participação um tanto quanto expressiva em termos de gestão da entidade, que proporcionou também o desenvolvimento de outras modalidades paradesportivas, em função da necessidade do conhecimento necessário e uma capacitação técnica. Tive que me especializar com mestrado, doutorado na área, enfim. E acredito que
recebi aí desde o primeiro contato do João nessa situação que envolve, isso me despertou bastante interesse por auxiliar nesse processo de capacitação, de mobilização. E nesta segunda-feira a gente fez a nossa fundação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, na qual esse grupo entendeu uma confiança à minha pessoa para ser o vice-presidente, onde eu espero contribuir para uma gestão eficiente da utilização de recursos públicos advindos das leis, para que as associações possam contribuir nesse processo de desenvolvimento do paradesporto, das modalidades paralímpicas no Brasil. Eu acredito que, se a gente puder contar com o entendimento e o apoio de todos, a gente vai conseguir ter muito sucesso na implementação das nossas ações. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Queria inicialmente agradecer, a possibilidade de diálogo que vocês estão nos oferecendo, agradecer em especial ao nosso presidente Misael, a você, Arialdo. Já estivemos juntos em algumas situações, eu sou de Campinas também, tá? A nossa proximidade se deu através da APESEC, sou daqui, fui o treinador da Fabiana Sugimori, na vitória dela, na medalha de ouro em Sydney. Tenho toda a minha carreira profissional baseada no trabalho com a pessoa com deficiência, então são 28 anos aí de trabalho. Como Sileno também tenho uma carreira acadêmica, com 20 anos de ensino superior, fazendo gestão e docência. Também fui me especializar, fazer mestrado, doutorado, e tenho uma trajetória dentro do movimento paralímpico como treinador, respondi a várias convocações feitas pelo comitê e outras organizações. Trabalhei como dirigente dentro da Associação Brasileira de Desporto para Cegos, extinta, da Confederação Brasileira de Desporto para Cegos também, passando como dirigente da Federação Paulista de Desporto para Cegos. Ajudei a fundar várias instituições aqui em Campinas, e hoje a gente está atuando como gestor da Associação Paralímpica de Campinas. Tenho uma trajetória em vários clubes que você conhece bem, em especial pela ABB, onde a gente fez um trabalho grande aqui em Campinas com a questão do trabalho com a deficiência, mas trabalhei em outros clubes que você conhece, como a Fonte São Paulo, como o tênis, como o Cultura. Nosso trabalho, na verdade, com a deficiência iniciou dentro do tênis clube. Então, em algumas oportunidades, Ariel, não sei se você vai se recordar, nós fomos até a PESEC e você foi gentilmente colaborador do trabalho do paradesporto aqui na cidade. Desde 2015, em especial, a gente vem tentando um diálogo e uma aproximação e uma filiação, como entidade à CBC. Por todas as dificuldades aqui já expostas pelo Misael, a gente não teve sucesso. Mas a gente vem tentando manter um diálogo, participei de várias assembleias e eventos da CBC para tentar entender melhor o mecanismo, e propiciar. Tem uma atuação dentro da lei federal bastante grande, também como o Sileno, a gente tem clubes bastante estruturados, que vem fazendo uso das leis de incentivo, tem as certificações devidas. A gente tem avançado num diálogo estrutural dentro dos clubes, a gente tem assumido algumas missões nesse sentido, mas também com uma experiência grande, técnica, e de gestão dentro de outras entidades paralímpicas, tanto de clubes ou de organizações do próprio desporto. Então, também, como os demais, agradeço a vocês pela possibilidade e gostaríamos muito de que o diálogo aqui fosse frutífero para buscar as soluções que também nosso presidente Misael aponta. Obrigado. Para a entidade recém-criada, o presidente seria o João, é isso? Exato, Que o Sileno falou como vice, Então, muito bem. Então, gente, eu vou pedir a paciência de vocês para vocês ouvirem uma explanação um pouquinho maior, porque acho que assim a gente fica assim de uma maneira assim muito transparente, muito clara, E até para vocês mesmos depois fazerem uma avaliação em relação a todo esse processo, Eu acho que eu posso contribuir muito em primeiro esclarecer alguns pontos, E aí justamente a passar para vocês algumas, entre aspas, lições de casa para vocês poderem justamente ir em frente com os vossos projetos à medida que vocês entendam que é o melhor caminho. Eu vou até, digamos assim, fazer algumas sugestões para vocês, tá? Mas vamos lá, eu quero também me apresentar, eu tenho 65 anos,
facilitou muito a presença do Luiz Marcelo aqui, porque quando as pessoas, digamos, se conhecem, pelo menos têm contato, pelo menos forma-se uma pequena imagem, pelo menos, né? Que no caso do Sileno, por exemplo, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, então já fica um pouco mais difícil, né, se fazer uma posição. Mas eu quero dizer assim, eu sempre me caracterizei como um idealista, tá? E sempre comento assim que todos os homens, dizem que todos os homens têm seus vícios, né? Uns gostam de jogar baralho, uns gostam de prostituição, outros gostam de correr de cavalo, uns gostam de fazer corridas. Eu gosto de clube, entendeu? A minha cachaça é clube, sempre foi, eu sempre gostei do esporte, sempre estive vinculado ao movimento clubístico, né? Eu, com apenas 15 anos, constituí um clube. A minha origem de modalidade é o futsal, antigo futebol de salão. Também como Israel é o futebol de 5, né? O meu é o futsal. E dentro, justamente, de 15 anos, era aquela idade adolescente, de amigos, a gente começou a criar aí, primeiro, uma equipe, né, para poder disputar o campeonato, depois se constitui juridicamente o clube para poder se filiar à liga, para poder participar do campeonato, daí você tenta buscar um espaço para construir um local para você poder fazer os seus treinamentos e mandar seus jogos, e assim foi um processo bastante interessante, em que, digamos assim, de apenas uma intenção, né, pela prática do futebol de salão, nós acabamos constituindo um clube. Então, eu tenho, digamos, uma experiência desde, digamos, a prática esportiva até a efetiva construção do clube, né? Tive o privilégio de ser, logicamente, o presidente desse clube, e em função dessa relação com esse clube que eu acabo também, sempre numa visão, assim, um pouco estratégica, eu sempre gosto de pensar grande, né? E aí existia a APESEC, que nem o Marcelo falou, que é a Associação dos Clubes de Campinas, uma entidade bastante representativa aqui no município de Campinas, e o nosso clube recém-fundado, recém-constituído, recém-construído, né? Eu acabo indo me filiar à APESEC. E a FESEC, então, ela tem aproximadamente 30 clubes no município de Campinas, desde um clube menor ao principal clube de Campinas, digamos, Sociedade de Campinas, ou Tênis Clube, que nem o Marcelo citou, a EFON de São Paulo, grandes clubes patrimoniais, com grandes áreas, com grande poder econômico, inclusive. O nosso clube era o clube mais pobre, vamos falar, o menor clube dentro da instituição. E eu sempre fui uma pessoa muito participativa, sempre fui muito ativo e tal, né? E aí, em função desse clube, eu também acabei me tornando o presidente da Liga Campineira de Futebol de Salão. E a APESEC, que é a Associação de Clubes, ela até hoje organiza a Olimpesec, que é uma Olimpíada Interclubes, né? Ela realiza uma Olimpíada Interclubes. Já teve momentos de fazer uma projeção maior de competições, de clubes de jogos, mas ela vem mantendo essa tradição de organizar esse campeonato, inclusive, quando eu fui presidente da APESEC, ele se tornou, inclusive, um evento oficial. Muito bem. Essa é a minha participação enquanto clube, enquanto presidente da Liga, e organizando os campeonatos de futebol de salão dentro da Olimpesec. Acabei, digamos assim, tendo um pouco de sucesso, um pouco de sorte, e acabaram me indicando, me levando a me tornar o presidente da APESEC. Então, eu acabei me tornando presidente da Associação dos Clubes de Campinas Região. E sempre dentro daquela linha bastante... que eu procuro sempre tentar enxergar um pouco à frente, a gente construiu a sede da APESEC. Então, eu constituí a construção da sede da APESEC, que fica em um lugar novo, muito próximo agora à sede do CBC, próximo à cidade de Campinas, seria um local bastante bacana, que permitiu, além da gente fazer essa construção da sede, a gente conseguiu ampliar nossa representação, até política dentro da cidade, ao ponto de hoje, por exemplo, os clubes gozarem de 95% da isenção de IPTU, que isso foi uma conquista que eu tive na época também, que isso acaba refletindo muito positivamente para a manutenção dos clubes, porque hoje Campinas se tornou realmente uma cidade de referência, tem uma estrutura melhor do que muitas capitais do Brasil, tem um PIB muito maior do que muitas capitais do Brasil, e faz com que, inclusive, muitos seus imóveis sejam valorizados. Então, se efetivamente os clubes tivessem que pagar de acordo com o mapa de valores do IPTU, hoje praticamente se tornaria inviável a continuidade dos clubes em função justamente das suas expansões. Então, foram conquistas que foram acontecendo, inclusive a gente tinha vários eventos, além desse esportivo, fazia vários eventos sociais, sempre uma relação, sempre pensando grande.
A Fujimori, por exemplo, que o Marcelo foi treinador, foi uma das minhas homenageadas na época em que eu fui presidente da PESEC, dessa relação aí com o Marcelo, tenho certeza que foi um desses eventos aí que a gente realizava. Essa relação com a PESEC, a Associação de Clubes de Campinas, em determinado momento, a legislação trabalhista criou uma situação de fazer um fórum de discussões e, efetivamente, a Secretaria do Trabalho do Estado pediu que os clubes viessem para uma reunião, para uma mesa de negociação, de convenção coletiva de trabalho e tal. Como eu era presidente da PESEC, eu peguei as 30 procurações dos clubes de Campinas e fui para a reunião em São Paulo para discutir essa mesa redonda. Estava lá quem? O presidente do Pinheiros, que efetivamente era também o presidente do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. E ele vendo ali a representação, que cheguei com 30 procuração, representando 30 clubes, né? Era a pessoa presidente, ele que tinha mais poder na própria mesa de negociação, ele me convidou a ir conhecer o Esporte Clube dos Pinheiros e logo em seguida me convidou para ser o diretor regional do Sindicato dos Clubes, diretor do interior do Sindicato dos Clubes. E assim fiz, fui presidente, fui diretor, ele me convidou então, efetivamente, na sequência, nós tivemos um Congresso Brasileiro de Clubes do CBC. O CBC organizava o Congresso Brasileiro, eu não conheci, em Curitiba, foi o 3º Congresso Brasileiro de Clubes. E eu fui na condição de presidente da APESEC, participar desse congresso, sempre se interessando pelas coisas e tal. E eu vi lá que poucos clubes de São Paulo participou desse congresso. Eu voltei conversando com o Rudy, presidente do Pinheiros, e presidente do Cineclube, falei, poxa vida, o São Paulo não está representado, né? Bom, o congresso seguinte foi em Brasília, todo ano tinha um congresso, e nós fomos no congresso, não só fomos na condição de levar o Rudy como presidente do sindicato, dos clubes, como efetivamente o elegemos como presidente da Confederação Brasileira de Clubes do CBC. Muito bem, acabo me tornando primeiro diretor do CBC e depois vice-presidente do Cineclube. Depois de 3 mandatos consecutivos, o Rudy, então, se desliga da presidência do CBC e me convida para ser o sucessor. Fui eleito presidente do CBC. E o CBC era apenas o que vocês estão tentando fazer hoje, uma associação de papel. A única função que o CBC tinha, na verdade, ele oficializava o local que seria o congresso do ano seguinte. A função básica era essa, oficializar o congresso no ano seguinte, porque naquela época os próprios sindicatos estaduais que realizavam os eventos. E os eventos tinham uma dificuldade, porque se o evento era, vamos por lá em Recife, o sindicato Recife fazia, eles tinham patrocínios muito pequenos, tal, então eles contratavam as pessoas, a estrutura mínima do congresso, os congressistas, os dirigentes de clubes iam por conta própria, em hotéis separados, enfim, não tinha uma estrutura, um negócio pequeno, tal. E quando acabava aquele evento, a ANEUNA que vai ser em Fortaleza. Muito bem, oficializou que vai ser em Fortaleza. Em Fortaleza ele começava a organizar, ele começava do zero, porque os patrocínios pouco que tinha, eram os patrocínios daquele local de Recife, então não servia aquele mesmo patrocínio. Então o sindicato do Ceará tinha que se organizar. Bom, o que acaba acontecendo? Quando eu assumo isso, falo, pô, tá tudo errado isso, entendeu? A gente vai ficar sempre... Inclusive, tinha uma situação interessante, porque os sindicatos eram filiados ao CBC, e aí eles pagavam um salário mínimo, né? E era muito interessante, como toda instituição, não pagou 3 meses, desfilia. Mas ficava assim em situação. Os estados mais ricos, vamos falar, os estados mais bem desenvolvidos, pagavam regularmente. Mas, às vezes, um estado do Nordeste, um estado do Norte, a dificuldade não pagava. Daí você valia fazer o quê? Se desfiliava, quem quer representar? Ué, o único representante do clube é o sindicato do estado. Se você desfilia, o estado ficava sem representação. É um maluco, né? Então, está tudo errado isso daqui, nós vamos realmente mudar isso. E eu fiz um plano piloto e nós mudamos, fazendo com que os clubes viessem a se associar diretamente ao CBC. Os sindicatos podiam estar vinculados ao CBC, mas quem se filiaria eram diretamente os clubes. E aí a gente realmente criou uma visão muito estratégica, começamos a visitar os grandes clubes e começamos a dar uma dimensão no CBC. Logo no ano seguinte, eu falei, olha, acabou essa história de fazer o sindicato vai fazer o congresso. Quem vai organizar o congresso é o CBC, e eu passo a estruturar o CBC com uma estrutura totalmente profissionais. Então, os congressos anteriormente, você convidava um palestrante para ir, 3 dias antes ele me dava um telegrama, mandava hoje que é um e-mail, falou, olha, infelizmente surgiu um compromisso, eu não posso ir. Você fazia, às vezes, um programa do congresso que, às vezes, você corria o risco de boa parte dele ter sido cancelado, ter sido alterado.
Eu mudei completamente essa realidade, a gente passou a contratar tudo, o nosso evento hoje se transforma no que será a primeira Semana Nacional dos Clubes, uma semana inteira de tudo que você pode imaginar, congresso, conferência, fórum, painel de debate, palestras motivacionais, palestras técnicas, cursos, enfim, a gente criou realmente uma plataforma gigante. A gente passou a buscar o quê? Que seria a segunda função do CBC, que não fazia, que era justamente representar o CBC junto aos poderes constituídos, seja ele realmente o Congresso Nacional pela Câmara e pelo Senado, no acompanhamento das leis de interesse e segmento, como através do próprio Executivo na relação a, então, Ministério do Turismo e Esporte, depois Ministério do Esporte, agora Ministério da Cidadania, enfim. E com isso a gente foi realmente saindo de uma situação e fomos ampliando essa representação e fomos fazendo conquistas, né? Primeiro Dia Nacional dos Clubes, depois efetivamente a cadeira no Conselho Nacional de Esporte, depois a aproximação, um trabalho muito forte sendo colocado, algumas leis específicas de refinanciamento, enfim, ajudando os clubes, criando leis, criando realmente uma relação muito próxima com o Congresso Nacional. Quando efetivamente a gente se depara com aquele problema, a gente precisa de recursos, entendeu? Cada vez mais se falavam de que, na lógica dos políticos, não, importante, os atletas deveriam ser formados nas escolas, as escolas é o grande caminho, e, puxa, eu sempre defendo muita, cada vez mais, com muita determinação, isso é um absurdo, porque não se faz esporte na escola. O que se faz na escola são apenas a iniciação, mesmo porque hoje, de acordo com os dados do Ministério da Educação, Ministério do Esporte, IBGE, apenas 35% das escolas têm uma única quadra. Dentro desses 35%, só apenas 10% essa quadra é coberta, ou seja, 3,5% das escolas têm uma quadra coberta. E, normalmente, a escola não tem piscina, a escola não tem atletismo, a escola não tem tatame, a escola não tem estrutura para desenvolver esporte. Sequer tem a obrigatoriedade hoje da educação física nas escolas. Então, dizer que atleta é formado na escola é mito, isso aí não existe. Ah, não, o ideal seria que seriam feitos junto às universidades. Atleta chega numa universidade com 18 anos. Não tem nenhum atleta que está com 18 anos que ele já não passou pelo seu processo de formação. Então, também é outro mito que não se coloca. E agora, ultimamente, nos últimos anos, em função do próprio Prêmio Olímpico, né? A premiação que todo ano a gente faz, o Comitê Olímpico do Brasil faz. Então aparecem lá os atletas, né? No destaque, cada uma da modalidade, muitos deles fardados, né? Seja pela Marinha, pelo Exército, pelo Aeronáutico, logo vem falar, não, quem está formando atleta são as Forças Armadas. Outro mito, né? Na verdade, existe o soldo hoje, porque também ninguém chega a nenhuma das Forças Armadas menos de 18 anos, então esse atleta já está formado. O que eles fazem hoje esse processo do soldo, realmente dar 2 anos de curso para esses atletas já detectados, para poder representar o Brasil nos Jogos Militares, então há uma mudança de conceito. Então, tudo isso fez o que a gente sair dessa linha de efetivamente só fazer essa discussão e tentar buscar também um reconhecimento do Sistema Nacional de Esporte, porque nós éramos uma associação, não era nem uma entidade de administração do esporte, porque não era uma federação, não era uma confederação, e nem era uma entidade prática, que são os clubes. Então, a gente passa a discutir e consegue, finalmente, então, introduzir o CBC, ainda como Confederação Brasileira de Clubes, no Sistema Nacional de Esporte, e, na sequência, isso ao lado do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico Brasileiro, e aí a gente consegue, efetivamente, também receber os recursos das loterias. Isso é em 2011 que acontece isso. Até hoje, a gente tem uma política extremamente conservadora. Nesse momento, eu estou no meu 3º mandato, já vem os artigos 288A da Lei Pelé, que fala justamente no limite máximo de 4 anos, mais 4 anos de reeleição, fala justamente do foco da transparência, do foco realmente da qualidade da gestão, mas nós já tínhamos feito isso no nosso estatuto. Nós, inclusive, não tivemos nenhuma dificuldade de fazer esse processo. Então, como eu estava 3 mandatos e foi feita a mudança da lei, eu teria direito ainda mais um mandato, né? Mas não quis. Assim que saiu o recurso, porque foi muita coincidência, que quando a gente buscava essa situação do Sistema Nacional do Esporte, eu também buscava a regularização no Ministério do Trabalho, depois do Ministério da Justiça e da Economia, da regularização de uma entidade sindical, porque daí, se eu era uma associação, a gente vai ter uma entidade, pelo menos, oficial. E a gente cria a FENAClubes, que é a Federação Nacional dos Clubes,
Então, eu sou o presidente. A mesma diretoria da CBC era a diretoria da FENACLUBES, era uma entidade de papel, por enquanto. A gente estava atuando com a CBC, na expectativa que a gente conseguisse o registro sindical da FENACLUBES, que daí a gente ia unificar a FENACLUBES com a CBC. Por sorte nossa, quando a gente consegue a lei no Sistema Nacional do Desporto, logo em seguida sai o registro sindical da FENACLUBES. Então, eu sou o presidente das duas, e aí não fazia sentido nem terminar com uma nem com outra, porque uma tinha o recurso da Lei Pelé, e a FENACLUBES tinha, então, o registro da entidade sindical de primeiro grau. O que nós fizemos? Nós tínhamos que optar, e eu optei em começar de novo. Aqueles velhos desafios, começar de novo. Eu preferi ficar na FENACLUBES, como presidente da FENACLUBES, e fui na condição, então, elegemos o novo presidente, e o novo presidente eu passo estatutariamente a fazer parte do Conselho Consultivo, que é composto dos ex-presidentes. E o seu último presidente é o presidente do Conselho. Então, a minha função hoje no CBC, eu sou o presidente do Conselho Consultivo, tá? E sou o presidente executivo da FENACLUBES, são duas entidades separadas. Inclusive, na lei, tanto o CBC tem os recursos para a formação de atleta olímpico e paralímpico, como na mesma lei, agora na atual, a FENACLUBES tem um recurso pequeno, mas também tem um recurso para a formação de gestores, que é justamente esse grande evento que a gente realiza todo ano, na qualificação dos gestores, sejam eles estatutários, os dirigentes, como gestores profissionais, que são os profissionais contratados pelos clubes, entendeu? Então, veja bem, dentro do Estatuto do CBC hoje, a minha função continua sendo estratégica, continua sendo, por ser presidente do Conselho Consultivo, cabe a mim apresentar os planejamentos do CBC. Eu não sei se vocês têm visto alguns, se acessaram, se vocês acessarem o site do CBC, vocês vão ver, por exemplo, que nós estamos realizando praticamente reuniões diárias com as confederações, porque nós estamos discutindo justamente o calendário de competições de Campeonatos Brasileiros Interclubes para o próximo ciclo olímpico. Então, aproveitando a pandemia, estamos fazendo essas reuniões de teleconferência, fazendo o planejamento. Então, a minha função é essa, é estabelecer planejamento e diretrizes para o CBC. Muito bem. O que lança, nesse ano, então, no momento de pandemia, a gente toma uma série de medidas, porque o nosso segmento é o segmento que mais se afetou. O nosso segmento vai ser o último que vai voltar na integralidade, até porque, em função do isolamento social, faz com que você não possa fazer o que os clubes fazem com maestria, que é atividade esportiva, que é atividade cultural, que é atividade social, ou seja, congregamento de pessoas. É tudo que eles estão pedindo o quê? Não fiquem juntos, fiquem separados. Então, o nosso segmento vai ser aquele mais que vai impactar. Já são 4 meses de paralisação e tende até dezembro essa paralisação com a vacina. Vão voltar muito esporadicamente. O que isso significa? Que nós tínhamos, em termos de planejamento, criar algumas coisas de coisa positiva para o segmento. Então, quando a gente lança a execução da aquisição dos materiais esportivos do edital 7, que já vinha sido pago no ano anterior, está sendo complementado esse ano, lançamos o edital 8, que é justamente os recursos humanos para o próximo ciclo olímpico, na expectativa de que os clubes não demitissem os funcionários, justamente com medo de redução de recebimento, problema na inadimplência. O que vai acontecer? Os clubes vão começar a mandar funcionário embora. Então, a gente fez o contrário. A gente manteve, no mínimo, para os clubes que estavam lá, no mínimo, o valor correspondente ao ciclo passado. E fizemos o quê? Fizemos um link com o Paralímpico, oferecendo com que cada clube social, desde que aqueles que estivessem realizando o esporte paralímpico ou que viessem a adotar a prática de um esporte paralímpico, ele teria ainda um adicional de 15%, e aí tivemos mais os complementos pelo lado meritório. A meritocracia vai ser a nossa palavra de ordem no CBC daqui por diante. Por quê? Porque a gente tem os indicadores dos 4 anos passados, 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, esse indicador serviu também para fazer um adicional em cada um desses clubes. Foi essa a ideia lançada do edital 8. Mas tivemos o cuidado, e é bom vocês saberem disso, que as pessoas... Vocês viram lá a matéria que saiu no Globo, mas o advogado colocou, ele se esqueceu do seguinte: quando se você lê o edital, você vai ver que a fonte orçamentária, a lei, ela é feita toda em cima da legislação atual. Mas a fonte orçamentária do edital 8 é o recurso remanescente da Lei Pelé, que não me obrigava a fazer, a permitir que clubes paralímpicos não precisassem estar associados para poder participar do edital. Então, quando eu coloco aquela lógica no edital 8, que somente os clubes filiais estariam participando, porque a fonte orçamentária não é da lei atual. Da lei atual, o valor está integralmente parado em uma conta específica, justamente
do que nós estamos começando a fazer hoje, ou dar um avanço hoje, na discussão de como nós utilizaremos esse recurso. Bem, volto para cá ainda. O que aconteceu? Além dessa paralisação, além da gente colocar isso, eu fico assim muito tranquilo. Então, isso que eu quis fazer para você. Vou explicar um pouquinho mais. A lei vem em 2011, e dentro dessa política conservadora, o que a gente faz? Em 2011, eu tinha experiência, porque eu tinha conhecimento pelo Aidar, pelo Miguel Aidar, e o João sabe se ele constituiu o Comitê Paralímpico como fundador, não sei, eu acredito que não estava, mas o Misael já participava do Comitê Paralímpico na ocasião, que quando vocês começaram a movimentar os recursos da Lei Pelé, da lei, então, Agnello Piva, porque é oriundo da lei Pelé, né, uma modificação da Lei Pelé, teve problemas internos entre vocês, teve até discussões jurídicas entre vocês, teve problema entre as associações olímpicas, eu não vou falar especificamente, mas eu sei que teve. Então, nós vendo esse tipo de coisa, o próprio COB já tinha processos junto ao Tribunal de Contas da União em função justamente de questionamento da forma que ele está utilizando os recursos. E eu fui conservador, sempre falei, não, nós só vamos usar o recurso a hora que toda a lei estiver regulamentada. Então, veja o que aconteceu. Lei em 2011 começou os recursos para nós. Não existia a rúbrica, porque esse recurso até então era orçamentário, não existia a rúbrica da formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Criamos uma nova lei em 2012 para o Congresso Nacional para poder criar essa rúbrica. Como cria a rúbrica, então, orçamento de 2012, o recurso parar desde 2011 lá no Ministério do Esporte, somente em 2013 o CVC passa a receber os recursos, inclusive cumulativo desde a data, mas efetivamente na nossa conta ele entrou em 2013. Nesse interino, nessa discussão, é criada uma comissão paritária de 3 membros do governo e o presidente do Comitê Paralímpico do Brasil, Andros Parsons, o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, que era eu, e um representante do Comitê Olímpico do Brasil, que era, na época, o Sérgio Lobo, que participou, não foi o Nuno que participou. Nós discutimos o decreto regulamentador da Lei Pelé, não só dos nossos recursos, mas como o decreto em si, de toda a Lei Pelé. Fizemos a proposta, que para a Casa Civil, então aí assim a Casa Civil determina a regulamentação da Lei Pelé. Porém, na própria regulamentação da Lei Pelé, aí que tem aquela discussão, e ali é que aparece os 15% dos recursos do CBC também teriam que ser gastos na direção do esporte paralímpico, pegando a mesma proporção do antigo Agnello Piva, que eram os 2%, e que 85% é para o esporte olímpico e 15% paralímpico. Naquela ocasião, se vocês perguntarem para o Andros Passo, ainda falei isso essa semana para o Misael, a proposta do Andros é que tivesse 10%. E eu, como presidente do CBC, falei, não, 10% não, vamos padronizar. Então, nós aumentamos para 15%. Então, quero dizer para vocês o seguinte, desde o começo, eu sou um fã no sentido de que haja, sim, um recurso claro para o esporte paralímpico. Né? Então, não estou aqui, estou deixando muito claro o meu posicionamento. Então, naquele momento, a gente estabelece os 15%. Mas, volto a repetir, ficou uma pendência, que era o quê? Que era a portaria que determinaria quais eram os tipos de gastos e despesa administrativa que os comitês, e, por consequentemente, quando a gente repassaria tanto para os clubes como para, já eram feitos dessa forma, o CPB e o CBC fariam para as confederações, até quanto poderiam se gastar de despesa administrativa. Isso teria que ser feito por uma portaria, que é a portaria número 1, que depois foi alterada para a portaria número 115. Então, veja bem, eu peguei e me mantive firme, somente então, em 2013, os recursos, só em janeiro de 2014 sai a portaria. A partir daí, sim, efetivamente, o CBC passa a fazer os editais de chamamento para utilização de recursos. Então, vejam, de 2011 a 2014, nós tivemos assim, a serenidade de manter o seguinte, nós não vamos usar um centavo enquanto efetivamente não tiver clareza, não tiver segurança jurídica para fazer. Na época, eu recebi pressão do secretário de esportes, do ministro do esporte, de deputados, de senadores, de presidente de clubes, todo mundo fazendo pressão em cima de mim para que a gente usasse o recurso. E eu fui sereno e falei, nós não vamos usar o recurso enquanto não tiver claramente à disposição para dar segurança, nós vamos fazer direito. Muito bem, qual a grande vantagem que aconteceu hoje? Nós hoje recebemos rasgados elogios pela nossa conduta. Posso afirmar para você com orgulho, e o Misael sabe o que é isso,
o CBC, eu acredito, seja a única instituição entre estas que recebem recursos da lei, da antiga Lei Agnello Piva, seja as 5 instituições, COB, CBB, CBC, CBDS, CBDU e confederações, que nunca tivemos 1 centavo de glosa. Nós nunca devolvemos 1 centavo de recurso em função de prestação de contas. E eu falo de glosa porque às vezes acontece mesmo, você acaba fazendo lá uma dispensazinha lá, que o órgão de controle te questiona, e você é obrigado a devolver aquele dinheiro porque não estava na lei. Como nós tivemos a rigorosidade de esperar todo o procedimento de regulamentação, nós até hoje estamos ilesos. Um dia vai acontecer? Vai acontecer. Um dia nós vamos ter problema. Mas até hoje nós não tivemos nenhum problema com os órgãos de controle em relação. Então, as nossas contas estão todas aprovadas e não temos nenhuma glosa e nenhum processo em aberto nesse sentido. Os acordos que nós temos inseridos são acordos que, às vezes, é uma fiscalização geral, em que você aparece ao lado do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico, que, às vezes, é feita uma orientação ao COB e ao CPB, que eles falam, alterem isso ou não façam mais isso, e fala para mim para que a CBC cumpra a mesma coisa, mas não em função de uma fiscalização nossa, uma fiscalização ou do COB ou do CBB. Então, eu quero dizer o seguinte, isso se faz quando a gente faz as coisas com muita tranquilidade. Quando houve, então, a legislação e houve essa regulamentação, além dos 15% para vocês, para o esporte paralímpico, dizia também que nós tínhamos que passar 10% para o esporte escolar e 5% para o esporte universitário. Como o COB e o CPB também tinham que ser feito isso. Mais uma modificação. Muito bem. O que acontece? De novo, o que é fazer esporte escolar dentro de clube? E o que é fazer esporte universitário dentro de clube? Então, é aquela coisa. O parlamentar vai lá e coloca na lei, e daí cabe a você interpretar isso e de que maneira você vai usar de uma maneira correta para você não ter problema. Num primeiro momento, o que nós fizemos? Nós soltamos o edital para que a Confederação Esporte Escolar, Esporte Universitário, apresentasse projetos na linha dos nossos regulamentos, para que a gente aprovasse. A CBDE, ela fez 2 projetos com acompanhamento nosso e nós acabamos fazendo a execução do recurso da CBDE. A CBDU já entendeu, não, que o dinheiro era dela e que ela ia questionar nós juridicamente. Eu sempre falo o seguinte, quando tem um problema de discussão, o melhor momento que tem é a justiça. Vai para a justiça, porque se a justiça mandar fazer, eu tenho respaldo, eu não tenho problema nenhum. Mas não deu outra. O Misael conhece também a história, o Luciano perdeu a ação em primeira instância e perdeu a ação em segunda instância, porque a gente estava correto. Por quê? Porque as pessoas querem ler do jeito que eles interessam, né? Quer que seja interpretada do jeito que elas têm interesse. E nem sempre é assim. Ela tem que ser interpretada realmente pela finalidade. Por quê? Porque quando vem um órgão de controle, o Misael sabe isso, é cátedro nisso, e quando eu falo do Misael, eu brinco com o Misael que eu não tenho nenhuma dúvida aqui no Brasil, não tem nenhum dirigente que enxerga mais do que o Misael. O Misael é o único cego que enxerga mais que todo mundo, porque ele está muito à frente em termos de gestão, de qualidade, de inteligência, é uma pessoa estudiosa que é muito competente. E ele faz alguns enfrentamentos, que nem eu faço também, até junto aos órgãos de controle, porque tem algumas coisas que é um absurdo que os caras fazem. Mas, se você não quer ter problema, procura fazer as coisas com calma, com serenidade, que dá certo. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu fiz essa longa exposição para o seguinte, gente, nós nunca fomos procurados, na verdade, por vocês. Nunca ninguém veio até nós e falou, olha, nós queremos isso ou precisamos disso. É a primeira vez. E, nesse meio tempo, teve alguns contatos com o Nelson, ou o Misael, né, o Nelson, executivo do CPB, e eu sempre falava o seguinte, olha, Misael, a gente está reestruturando o CBC, a gente está caminhando, a gente agora vai ter que mexer com calma no esporte paralímpico, mas a gente tem que encontrar uma saída para isso. Por que eu estou falando isso? O Misael fez uma introdução, mas olha, depois dessa lei que o CBC entrou, quando estava tudo organizado, entrou a lei do marco regulatório, a lei que estabelece a utilização de recursos para entidades sem fins lucrativos. O CBC foi o primeiro a se organizar na lei do marco regulatório. Quando estava tudo organizado no regulamentatório, veio o MP 841 e acabou o seu recurso do CBC. Ficamos 40 dias sem recursos, fizemos um levantamento no Congresso Nacional, uma loucura tal. Aí vem a MP 846 que corrige a 841. Isso em agosto. Ela só foi votada no final do ano, em dezembro de 2018, que é esta lei que nós estamos aqui agora, a lei atual, em 2018. Muito bem. Quando você espera, né? 2019, a gente faz toda uma discussão no plano estratégico, nessa nova mudança, inclusive com essa realidade desse texto atual
do Paralímpico, né, que a gente está, digamos assim, se reestruturando os nossos regulamentos e tal, a gente faz um calendário extenso para 2020, começa 2020, assim, numa maneira bem proativa, inclusive com bastante campeonatos nas categorias paralímpicas, dos esportes paralímpicos, que não eram administrados pelo COB, que eram administrados pelas ENADES. Vem a pandemia e para tudo em março. Então, a gente vê assim, leis em cima de leis, e no final a pandemia, entendeu? Então, pode parecer que é um longo tempo, mas entre 2018, volto a repetir, quando sai a MP 841, a lei em dezembro, nós tivemos apenas um ano, somente foi em 2019 que nós temos a proposição, quando nós começamos justamente a fazer esses links do esporte olímpico com o paralímpico. Então, durante todo esse tempo, volto a repetir, o dinheiro está parado, então a gente não tem nenhum problema com vocês, a gente quer resolver isso aí juntos. Qual foi a minha ideia? No final do ano eu procurei as 5 entidades, quer dizer, então, efetivamente, qualidade de presidente da FENACRUZ, mas o próprio Comitê do Brasil Paralímpico, CBC, CBDS, CBDU, e desenvolvemos um projeto de lei. E o projeto de lei dizia o seguinte, efetivamente, ele ia tramitar somente nas comissões, ele não ia tramitar nem no plenário, e que ele dizia absolutamente o seguinte, que as entidades entre si poderiam repassar os recursos e que caberia à entidade receptora do recurso fazer a execução e a prestação de contas. Era essa que é a coisa, a grande jogada. E falo para o Misael. Misael, talvez seja aqui uma saída para a gente resolver o Paralímpico, principalmente relacionado às associações paralímpicas, porque você conhece todo o conteúdo técnico dessas entidades, é um mundo que eu não conheço. Eu conheço os clubes que estão, a cada ano, aumentando maior a sua participação no esporte paralímpico, mas é diferente da Associação Paralímpica, da história do esporte paralímpico no Brasil. Então, eu entendo que você... E aí nós fomos por esse caminho. Infelizmente, veio a pandemia, esse projeto foi protocolado em dezembro pelo deputado Evandro Roman, com ao recesso parlamentar em março, que justamente pós-carnaval, que a presidência da Câmara, junto com os partidos, determina quem são os presidentes das comissões, ou seja, presidente e vice-presidente de cada uma das comissões. E esse projeto ia tramitar só nas comissões. O que acontece? Não foi instalada nenhuma comissão esse ano, em função da pandemia, o Congresso só passou a votar em caráter virtual e não tem nenhuma comissão se colocando. A primeira matéria esportiva que veio é esse PL, que é o PL que foi votado há 2 semanas atrás, que é o PL justamente que fala das condições emergenciais do esporte, da mesma maneira que foi feito as condições emergenciais da cultura. Rapidamente eu me movimento e consigo incluir essa emenda, que é exatamente essa emenda desse projeto que estava lá. Eles fizeram até uma alteraçãozinha um pouco, um único item que ficou alterado, que eu aprovei na hora, que a FENACRUZ, por ser uma entidade sindical, ela poderia repassar recursos, mas ela não poderia receber recursos das outras 5 instituições. E no projeto original estava que todos nós podíamos receber ou passar recursos de forma voluntária, tá? Então, passou na Câmara dos Deputados. Aí, a semana passada, inclusive, falei com o Misael, falei, Misael, nós temos que entrar firme nisso. Por quê? Porque é um projeto que foi feito numa época circunstancial e, à medida que, digamos assim, a pandemia vai se dissipando ou que vai chegando próximo da data da vacina, mais dificuldades a gente vai ter de votar o projeto no Senado. Então, a gente precisa se movimentar. E o lado paralímpico é um lado importante, você é uma pessoa bem articulada também, a gente precisa se unir para tentar ver se a gente consegue ter o relator desse projeto e tentar votar rapidamente esse projeto. Você deve ter visto, Misael, que o que aconteceu? Praticamente é recesso. O Senado votou, mas o Senado só vai voltar para votar às quartas-feiras em só as representações de embaixada, aquelas coisas monetárias. Então, praticamente esse mês aqui já foi, embora, né, estamos em julho, logo retoma de novo. Mas a gente vai ter o problema das leis municipais. Eleições municipais sempre é o envolvimento de parlamentares com legislação, é mais difícil votar. A vantagem que tem, aí eu penso um pouquinho diferente, Misael, é que mesmo que esse projeto não vote, teria que votar, ele caduca algumas matérias que estão lá, mas o nosso artigo não caduca, o nosso artigo independe da questão relacionada à pandemia, tá? Embora a maioria das
das alterações que estão lá são correspondentes à pandemia. Mas, de qualquer maneira, seria realmente, correríamos um risco muito grande de ter esse projeto arquivado. Então, a primeira questão é a seguinte, esse projeto ele já regulariza um pedaço. Agora, nós temos dois caminhos. Aí vocês têm a ideia, então, que vocês discutiram com Israel, no primeiro momento me chegou para mim que seria uma confederação brasileira de clubes paralímpicos, que daí sim existiria a possibilidade até do próprio Comitê Paralímpico fazer o repasse desse recurso que a gente conseguisse colocar. E aí vocês estão a nível de comitê. Eu quero fazer uma sugestão. Se vocês ainda não registraram, eu sugiro vocês a fazer inicialmente como Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos. Por quê? Se vocês pegarem lá, abrir a Lei Pelé hoje, o CBC era a Confederação Brasileira de Clubes. Nós, depois de estarmos na lei, transformamos o CBC em comitê. E hoje é comitê, entendeu? Por que eu falo para vocês? Porque se vocês montarem com comitê, eu vejo dificuldade, tanto do Misael com nós, repassar o recurso para esse comitê, porque esse comitê via comitê, entendeu? Se vocês façam com confederação, aí tem a lógica de vocês se associarem ao comitê, mesmo que amanhã vocês se transformem em comitê e que o dinheiro vai direto para vocês. Eu estou até vendo o que vocês estão imaginando. Muito bem, agora a gente começa desse jeito e amanhã esse pedaço de recurso vai para vocês. Da minha parte, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Podemos até lutar junto para isso, tá? Então, tipo assim, que fique claro que eu sou muito transparente para essas coisas. Mas eu acho que vocês deveriam montar como confederação brasileira de clubes paralímpicos, porque facilita essa possibilidade da execução direta desse recurso. E aí na frente, vocês podem justamente reivindicar uma mudança na lei para que esse recurso vá diretamente para vocês, nem passe por CPB nem por CBC, passa a ser a sétima instituição que venha receber o dinheiro diretamente da loteria, tá? Mas eu acho que vocês tinham que fazer que nem nós fizemos, no tipo de uma etapa, tá? Mas cabe a vocês decidirem aí o que vocês querem fazer. Complementando ainda, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, eu fiz umas anotações rapidinho. E aí eu disse para o Misael que, num primeiro momento, se não existisse essa ideia aí, seja de confederação de clubes ou de comitê de clubes, que a minha ideia, o que era? Era justamente fazer um chamamento para as entidades paralímpicas, associações paralímpicas, virem até o CBC e se credenciar, até para a gente saber o mundo, né? Quantas quantidades são, quem são, que esportes que fazem, para a gente entender um pouco o mundo paralímpico, para depois, sim, verificar qual que seria a saída, se essa saída não se resolvesse, entendeu? Mesmo porque, volto a falar, é um dinheiro que tem que ser executado. Então, de um jeito ou de outro, ele tem uma finalidade específica na lei, né? Ele tem que ser usado para o esporte paralímpico, entendeu? Então, por que não a gente tentar criar? A diferença que eu quero passar para vocês é que, no processo normal nosso de filiação, nós temos o seguinte: os esportes coletivos é pago o valor de mensalidade integral, que hoje é R$ 3.900, então vamos falar R$ 4.000, tá? E os clubes que desenvolvem um único esporte, ele tem 50% de desconto, como as associações ou clubes paralímpicos, independentemente da quantidade de esportes, pagaria metade. Então, na regra nossa, esquece a lei, na regra nossa de filiação, vocês teriam, qualquer associação, vamos pegar essa do vôlei, por exemplo, ela pagaria R$ 2.000 e, por exemplo, nós não estamos fazendo, né? E até perguntar se essa associação do vôlei sentada, ela é reconhecida pelo Comitê Paralímpico, ela é filiada ao Comitê Paralímpico como uma associação que recebe recurso ou não? Foi criada por mim, já estamos no 3º presidente, e ela é filiada internacionalmente à Federação Internacional de Voleibol Paralímpico, sentado, e é filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, eu falo isso porque, por exemplo, essa associação poderia organizar os campeonatos brasileiros interclubes nossos, entendeu? Que daria o direito aos clubes e ou a ela, por indicação dos atletas, de receber passagem aérea e hospedagem para os campeonatos. Então, é o seguinte, independente de tudo isso, dá para fazer alguma coisa, por exemplo. Eu ia perguntar também dos cadeirantes. A cadeirante também é vinculada ao COB, ao CPB, é reconhecida, Sileno? Você recebe Sim, no caso do basquete também tem a Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, que ela é vinculada e recebe os recursos do CPB. Então, a Confederação de Rodas também poderia, nesse sentido, estou falando agora, são duas etapas distintas, entendeu? Então, Misael, você está vendo que eu estou tentando aí ajudá-lo no seguinte, dizer o seguinte,
São coisas que podemos fazer, não precisamos ficar esperando o todo para tentar fazer algum movimento. Agora, tem uma coisa que daí, gente, aí eu vou me posicionar que nem o Misael se posiciona. Da mesma maneira que o Misael fala que não vai executar diretamente o recurso, nós também não vamos executar diretamente. Não é função do CBC executar diretamente. A própria lei fala que, no limite, eu faria por intermédio do CPB, entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem nenhum interesse de executar, que aí não faz nem com nenhum clube, não tem essa possibilidade de, hipoteticamente, ter um time de basquete para disputar em nome do CBC. Não existe essa possibilidade. Né? Orialdo, bom, em primeiro lugar, acho que você traz assim, questões bem importantes aí. Enfim, eu acho que está se iniciando um diálogo importante, um diálogo que eu acho que pode ser bastante frutífero, pode resolver o problema e principalmente atender uma série de atletas aí e uma série de clubes que necessitam. Agora, quando você fala dos campeonatos, eles seriam feitos, então, via confederações, é isso? Porque, na verdade, eu vou explicar você vai entender, Misael. A Confederação de Canoagem, ela é filiada a vocês, perfeito? É reconhecida por vocês pelo Paracanoagem. Que situação nós vamos ficar Paracanoagem, tá? Se eu tiver um clube de Paracanoagem, no nosso regulamento, do jeito que está, ele tem que se associar, ele tem que pagar mensalidade, perfeito? Porque senão ele não recebe as passagens aéreas e hospedagem. Porém, se o clube não tem condições de pagar, ou se tem atletas que não tem que pagar, ele pede as passagens aéreas via a Confederação de Canoagem e eu forneço as passagens e hospedagem, porque quem vai ter que... Quem vai ser o responsável, você sabe, né, de apresentar os tickets das viagens. Sim, é a Confederação. É a Confederação de Canoagem. Então, o que aconteceria com a associação, por exemplo, de vôlei sentado ou a Confederação Brasileira de Cadeirantes de Basquete? A mesma coisa. Elas pediriam... Qualquer modalidade paralímpica. Que esteja reconhecida por você. E paralímpica, ela não pode ser para desporto, é sim as paralímpicas, que tem na Paralimpíadas. Claro. É isso daí, reconhecida por você, pelo CPB. Então, não tem problema nenhum, que é para a gente começar a movimentar. Então, as que já tem... Porque é o seguinte, viu? Só tem uma outra coisa que é bom eu falar para não ter problema depois, que fica claro. Qual outra obrigação que a Confederação de Canoagem tem? Ela tem que também fazer o seguro do atleta de viagem dos atletas, entendeu? Porque nós exigimos, todos os clubes, nos campeonatos brasileiros interclubes, que o atleta esteja segurado, porque amanhã dá um problema... A responsabilidade você não quer, mas vem e cai no nosso colo depois, né? Então, seguro é barato, é bem simples, mas tem que ter, entendeu? Então, é o que eu falo. Ela tem que ter um mínimo de organização para cumprir. E a única coisa que nós oferecemos é passagem aérea e hospedagem. Então, transporte interno, alimentação, isso é por conta do atleta da equipe, entendeu? Do clube. Aí é cada um por si. Tá bom, Misael? Agora, você oferece, desculpa, passagem e hospedagem. Passagem e hospedagem. A passagem aérea, não dentro do estado. Se for dentro do estado, tem que ser acima de 500 quilômetros. Agora, interestado, qualquer quilometragem. Se for dentro do estado, acima de 500 quilômetros. E hospedagem, hotel 3 estrelas. É isso daí. O café da manhã. Deixa eu fazer uma... Agora, no Paralímpico, Ariel, você dá só uma olhada na questão dos 3 estrelas, por conta da acessibilidade, tá? A gente tem muita dificuldade de hotel 3 estrelas, inclusive os nossos... Por isso que eu falo. Você sabe que eu não conheço nada disso, né? Então, a confederação que ela tem que ajudar a fazer, como no caso de vocês, a associação que tem que ajudar esses detalhes, entendeu? Mas como seria? A gente colocaria como, Misael? Com 4, por exemplo? 4 estrelas, resolve. Tá bom. Misael. Ô, João. Ô, João, deixa eu fazer uma proposta de encaminhamento, então. Claro. Vamos lá. Eu acho que a partir de agora, vocês já conversaram, o Ariel teve a oportunidade de falar, vocês tiveram a oportunidade de falar. Eu vejo um caminho aí muito possível de ser construído pela frente. Então, o que eu sugiro? Que a partir de agora vocês passem a tratar dessa questão, né, da confederação, do comitê. Eu acho que o Ariel faz sentido o que o Ariel diz com relação à confederação. Eu acho que faz sentido sim, porque existe a previsão já na legislação de confederações, né, das ENADs. Exatamente. Você está indo no esporte automático. E como comitê, não, porque esse comitê não é... E comitê, você tem também a previsão lá dos subsistemas, então eu acho que faz sentido. Com confederação, não. Como confederação. Como confederação.
O comitê seria uma entidade que ia conseguir a Confederação Brasileira de Clubes, ela estava fora do sistema. Se vocês fazem com Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos, vocês estão dentro do sistema, na minha opinião, reconhecido pelo CPB, porque daí o CPB... Não, eu concordo. Eu concordo que não há nem necessidade, acho que eu até já disse isso para o João, que no meu entender, não há nem necessidade de você fazer a previsão legal, né? Agora, considerando essa situação da confederação. Bom, então eu vejo um caminho muito importante aí para a gente trilhar. Essa lei não é uma lei que demora, porque se ela demorar, ela não vai existir, que é uma lei que a vigência dela é até 31 de dezembro, por conta da pandemia, o que significa que se passar de 31 de dezembro, ela perde o objeto. Tem muita gente interessada na aprovação dessa lei, inclusive parte do governo, que ela prevê pagamento de tributos e acordo aí e tal, enfim, algumas coisas que interessam a algumas confederações e que estão trabalhando bastante para que isso aconteça, então a chance dela ser aprovada é muito grande. Eu cheguei a conversar com o Arialdo, que eu entendia que o ideal seria tratar a confederação que surge nesse quesito de poder receber os recursos dos comitês e prestar conta direto para o Tribunal de Contas. Seria o ideal. E o Arialdo ponderou que se a gente faz essa inserção no Senado, volta para a Câmara, e o também tem uma leitura política importante, enfim, como o Arialdo também tem esse entendimento, ou seja, que isso poderia, nesse instante, travar o processo, porque se ela vai voltar lá e vai abrir a discussão, porque se você altera algum dispositivo, você abre uma discussão e aí vem uma série de outras alterações e processo legislativo, enfim. E às vezes tranca por causa de medida na pauta, de medida provisória na pauta, então, às vezes, nem que com vontade política você não consegue votar, então seria um caos. Então, acho que faz sentido. Bom, então, meu encaminhamento é esse. Eu acho que vocês podiam seguir com essa discussão, com essa história até da identificação dos clubes, porque a própria confederação que surge vai ter que ter esse mapeamento. E, de repente, Geraldo, você já pode começar apoiando isso, fazer em parceria com a confederação que surge, um seminário para diagnosticar, para poder identificar os clubes e para trazer os clubes para dentro da própria confederação que surge. Eu acho que... Misael. Oi, João. Misael, você me desculpa. Nós criamos o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Eu compreendo todas essas questões, mas o que acontece é o seguinte: temos um PL no Senado para ser votado que autoriza a descentralização dos recursos entre os comitês que recebem recursos das loterias. Pelo que eu entendi, o Arialdo está disposto a fazer essa transferência assim que a lei seja aprovada para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Você já me disse que não teria dificuldade nenhuma em reconhecer o Comitê Brasileiro de Clubes para fazer o repasse para nós. Por quê? Estrategicamente, Arialdo e Misael sabe disso também, eu tive a oportunidade de dirigir muitas organizações desportivas e trabalhar também junto ao Congresso Nacional para que leis pudessem beneficiar o nosso segmento. As duas leis mais importantes do desporto paralímpico aconteceram na minha gestão. A primeira delas, a Lei Pelé, que se não fosse ela, a gente não teria depois a Lei Agnello Piva. E o sistema do desporto paralímpico ele tem uma formatação que hoje, naturalmente, faz tantas outras coisas por conta desse vácuo existente. Então, a minha proposta é que nós continuemos com o Comitê Brasileiro de Clubes nessa perspectiva de que, aprovando a lei no Senado, sendo sancionada, que é o que vai acontecer, me parece, porque eu acho que já há entendimento para isso, que o repasse seja feito diretamente para o Comitê Brasileiro de Clubes para fazer a sua gestão com toda a responsabilidade que deve ter a utilização de recursos públicos. E eu já falei para o Misael e para os companheiros que me acompanham nessa jornada que eu já conversei com um conjunto de deputados na perspectiva de
temos um projeto de lei reconhecendo o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos como integrante também do Sistema Nacional do Desporto. Então, eu acho que essa trilha ela está definida aqui por nós. Ô, João, então só para complementar a minha sugestão, só um pouquinho, só para complementar então a minha sugestão, eu estava na sugestão do encaminhamento, João, eu acho que é uma opção, é um caminho que vocês podem optar. Eu acho que não precisa ter essa decisão agora também, óbvio que a gente segue, e vocês internamente também seguem debatendo sobre isso. O que eu acho mais importante é a gente considerar o que é que vai dar condição da gente resolver o problema o mais rápido possível. Acho que essa é a prioridade. Então, eu acho que vocês podem avaliar, João, e se concluir que esse é o caminho, perfeito, segue com ele. Agora, eu acho que é uma questão que não precisa nem resolver agora, porque é uma coisa que, por exemplo, a gente não tinha debatido, não tinha avançado, e eu mesmo não tinha... Em princípio, como você tem na lei a previsão de confederação e como a alteração da lei, ele diz o seguinte, que os comitês beneficiários podem repassar entre si. Quer dizer, os comitês que recebem, não o comitê que ainda não recebe. Então, por essa razão, eu acho que vale uma reflexão, que depois, se a conclusão for prosseguir o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, então que seja, mas acho que vale até uma reflexão, até do ponto de vista jurídico, para avaliar o melhor caminho para a gente resolver isso o quanto antes. Então, só... Caminhamento, Ariel? Perfeito, mas eu só queria fazer de novo, nessa mesma linha, só para o João fazer uma... Eu já deixei claro, eu fui além do que vocês pediram. Estou dizendo o seguinte, vamos supor que lá na frente está tudo resolvido, exista o Comitê Brasileiro de Clubes, esse recurso que hoje está vindo para o CBC seria pleiteado por vocês, iria automaticamente diretamente para vocês, ou seja, nós teríamos um Comitê Brasileiro de Clubes e teríamos um Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Não vejo nenhum problema. Tipo assim, estou dizendo o seguinte, estou falando por mim, mas tenho certeza que esse entendimento também será da nossa diretoria. Então, eu estou indo além. O que eu estou sugerindo para você, João, já que você foi um dos articuladores da Lei Pelé, e eu sou um pouco estudioso nessa matéria, o Sistema Nacional de Desporto está na Lei Pelé hoje, você tem a figura do quê? Você tem a figura do subsistema nacional. Você tem o sistema do Sistema Brasileiro de Desporto, que aí envolve desde os estados, os municípios, tudo, tá? E você tem um Sistema Nacional do Desporto, tá? Isso é a Lei Pelé. O Sistema Nacional do Desporto, ele é composto dos comitês, das confederações e das entidades de práticas, tá? Mas quais comitês? Os que estão na lei, que é o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Clubes, transformada em Comitê Brasileiro de Clubes. As outras confederações, elas fazem parte do sistema do CPB e do CBC, assim como as associações paralímpicas. E os clubes fazem parte do subsistema dos clubes. Se você monta Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, você não está na lei. Então, eu só estou dizendo o seguinte, na minha opinião, o Misael terá dificuldade até de repassar recursos para você. Se você monta uma Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos, o CPB repassa o recurso normalmente para você, enquanto você não faz essa reivindicação de transformar o que será o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que nem o CBC fez, em Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Você entendeu, João? Hoje, a palavra comitê não faz parte da lei. Não existe, a não ser os 3 já criados. Agora, qualquer confederação, desde reconhecida por esses comitês ou qualquer clube, faz parte do subsistema. Então, eu só estou chamando a atenção para vocês, porque são advogados, estou te dando uma dica para vocês amanhã até pensar que criou uma lógica positiva e criou negativa. Agora, eu concordo, o objetivo tem que ser maior, tem que pensar lá na frente, em ter um Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, perfeitamente, eu acho que esse é o caminho. Eu só estou te dando a dica que é o caminho que eu fiz. Se você ler a lei agora, você vai ver que até na consolidação da lei, ainda aparece como Confederação Brasileira de Clubes. É o item 7 do artigo 3 da lei, que fala qual que é o sistema e está lá, Confederação Brasileira de Clubes. Mas esse seu comitê não vai estar. E para você se inserir, você vai ter que fazer primeiro uma lei para se inserir,
para depois fazer uma outra lei para pedir o recurso. Quando você colocar como Confederação Brasileira de Clubes Paralímpicos, você já está na lei através do CPB e aí sim você passa já a receber esse recurso imediato e, para ficar definitivo depois, você vai reivindicar através assim, de um grupo de deputados, seja quem for, de criar um projeto colocando vocês no sistema junto ao lado do Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes e Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Essa é a minha orientação, mas, por favor, que o Misael falou, você precisa decidir agora, pense, estuda com seus advogados para ir no caminho correto. Tá bom, João? Ok, obrigado. E nessa estratégia, depois, que o Araldo traz, que eu acho que seria muito boa, a gente traria o Paulo Vanderlei, que tem sido um grande parceiro nosso. Sem dúvida. As outras entidades do sistema, porque se a gente tiver todas as organizações, todos aqueles que são os beneficiários da lei, de acordo com determinada matéria, a chance da gente aprovar é muito grande. A gente vai junto, viu, João? É isso que eu tenho feito. A gente vai junto. Nada se consegue sozinho, cara. Porque eu vou falar uma coisa para você, viu, João. Isso é experiência de anos de congresso e o Léo sabe que eu tenho alguma credibilidade lá. Arrumar deputado que fala que vai apoiar a matéria boa, e você tem de monte. Projeto não falta naquela casa, eu quero ver virar lei, eu quero ver quantos conseguem fazer lei. Vamos dar um exemplo do nosso presidente Bolsonaro. Ficou 28 anos lá, conseguiu durante 28 anos fazer uma lei, entendeu? Então, fazer projeto é a coisa mais fácil do mundo. O cara vai lá, te atende, joga para a plateia, vai lá, protocola, fala que tá verde, ó. Não vira, viu, João? Não vira. Tem que ter muita experiência, tem que fazer no caminho correto, porque agora, se a gente passa até numa comissão, vai na outra barra, é caos. Agora, se a gente tiver tudo junto, o João tem certamente um capital importante, o Arialdo tem o dele, a gente aqui conhece, enfim, um ou outro lá. E se a gente traz todas as entidades do sistema, não tem por que dar errado, porque se todo mundo estiver de acordo, que são, em tese, aqueles que poderiam ter alguma oposição, a gente traz a Mara, a Leila, o Romário, enfim, todos os outros que a gente... Sabe como que eu fiz, João, nesse artigo aí? Eu peguei uma declaração de todas as entidades apoiando esse projeto. Então, na criação lá à frente do comitê, eu já assumo aqui, se quiser, já faço te dou uma declaração dizendo que eu apoio a retirada do recurso de ir para um comitê depois. Mas estou falando, mas faça, na minha opinião, não erre na hora de fazer o lado legal, porque se você errar legal, meu amigo, não tem quem conserta. Agora, se você está certinho, isso que eu falo, acho que é importante agora vocês entrarem no sistema. O nome não muda nada. Volta a repetir, entra hoje na lei consolidada lá, você vai ver ainda que aparece como Confederação Brasileira de Clubes, só que todos os anais depois é comitê, porque nós transformamos em comitê depois da lei, entendeu, João? Então eu não vejo nenhuma dificuldade. A finalidade é a mesma, o objeto é a mesma, a Constituição, o Estatuto, é tudo igual. Você só vai mudar a razão social depois, entendeu? É muito simples isso. Aí sim, você muda a razão social e pede ou bote um projeto de lei que venha reconhecer vocês como comitê, tá bom? E tem o nosso apoio já, tá fechado com o meu amigo Misael aí, ele é o meu procurador. Se vocês não conseguirem falar comigo, cobra dele que já passei a procuração para ele. Então, obrigado, Arialdo, pela oportunidade aí, pô. E olha, se me dá poder, eu exerço, cara. Eu vou. É verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa. Então, eu acho que vocês podiam seguir nessa discussão com relação a esse diagnóstico dos clubes, seminário. Aí cada um indica quem é por cada parte que pode conversar e tal. E essa questão das confederações, se vocês entenderem de forma como todas elas estão ligadas aqui ao CPB, eu posso tocar isso aqui. Eu tenho facilidade, até porque o restante do projeto todo, elas vão fazer o projeto para a gente. O seguro, que o Araldo falou, a alimentação, o transporte... Exatamente. Faz conjunto. Então, se vocês quiserem, eu posso tocar com elas isso. Show de bola. Sileno, onde você está residindo? Arialdo, eu sou de São Paulo, capital. Então aí, estamos vizinho praticamente. Você está no Rio hoje, João? Estou em Niterói. Legal. 40... Então, mas olha, deixa passar essa bendita pandemia aí, mas pertinho, São Paulo, Rio, Campinas, o Luiz Marcelo. E olha, ele já está sempre em Campinas, viu, Arialdo? Porque ele tem, então pronto. Tem familiares aí. O Misael tem o meu telefone, já está autorizado a passar para vocês. No canal aberto, tá? Sem problema nenhum.
o que eu poderia dizer aqui é o seguinte: bom, eu já entendi as coisas todas. Eu vou levar essa questão, né? Eu não sou sozinho, sou presidente, mas não estou só. Mas pede para estudar na lei, viu, João? Pede para estudar na lei, só para ver o lado legal. Pede para estudar no que eu estou te falando. E se alguém tiver dúvida, pode ligar para mim que eu tento explicar, entendeu? Eu tento explicar. Se eu vou convencer, outra história. Não, eu já entendi e eu até tenho um entendimento parecido com o teu, né? Eu sei o quanto é difícil, Arialdo, porque você citou aí o doutor Carlos Miguel Aidar. Eu até conversei com ele faz 2 semanas, porque nós também não estávamos na Lei Pelé. Eu tive lá que apresentar 9 emendas ao texto da lei para que se transformasse no reconhecimento do desporto paralímpico. Então, eu também tenho alguma experiência aí nessa questão. Minha mulher foi parlamentar por vários mandatos. Que legal, que legal. Como é que funciona o processo legislativo. Pode falar meu nome. Desculpa. Pode falar meu nome para o Aidar, me conhece. Fomos juntos membros no Conselho Nacional de Esporte durante muito tempo. Pessoa também bem querida. Então, eu poderia então fazer o seguinte: já estamos mais ou menos encaminhados. Nós seguiríamos a conversa com o Misael, né, se o Misael estiver de acordo, para a gente encontrar a solução. Eu acho que o caminho está aberto, né? E isso é o mais importante, né? Não precisa nem de abrir picada, a picada está aberta. Agora, a gente não faz nada, viu? Isso em termos de competição, isso independente de pandemia, antes de janeiro, tá, Misael? Para nós aqui, fechamos questão... Não tem competição, Arialdo. Aqui também está fechado. Tem chance, né? Risco é muito risco para pouco tempo. Então, vamos serenidade nisso e bora para frente. Não, enquanto não tiver vacina, não tem competição aqui. O Arialdo, enquanto você diz, bom, isso... Vocês estão... O edital número 8 está andando, você está com perspectiva de lançar o edital número 9. Mas fica tranquilo que o número 9, João, ele vai ser na mesma linha. Eu vou usar material esportivo, efetivamente, para painel esportivo. O clube tem que ter sede própria dentro da lei. E é recurso da Lei Pelé, não é do recurso... Não, veja bem, o recurso de vocês, que vou chamar de vocês... Você sabia que o Vasco... Ui, caiu a ligação. O João caiu. O João caiu, ele vai voltar. Vou aproveitar, Misael, tirar uma dúvida. Depois a gente recupera isso com o João. Como fica dentro desse cenário as modalidades que não têm confederação? Caso da natação, atletismo? Então vinculados diretamente à associação criada... Aí tem que ser via comitê. Via comitê. A lógica é a mesma. Mesmo. Não tem nenhum problema. Zero. Agora, você tem alguma associação de natação? Não, o CPB é a Confederação de Natação e Atletismo, Ariel. Então, pronto aí. Porque a estrutura internacional, por que o CPB é a Confederação de Atletismo e Natação? Porque, de acordo com a estrutura internacional, o Comitê Internacional é que administra essas 2 modalidades. Entendi. Aqui no Brasil, o CPB também administra. Eu peço desculpa. Misael, eu peço desculpa porque quando eu falei do Vasco, meu sinal sumiu. Caiu a linha. Foi o Eurico, viu, João? É um santo forte. O Eurico te derrubou, hein? Mas o Vasco, hein, Arialdo? O Vasco reformou todas as suas instalações e, infelizmente, desativou o departamento do paradesporto, deixou 120 atletas sem treinar. Mas então, João, você veja que esse é o problema, por exemplo, e você vai ter esse problema também. Amanhã você vai constituir o Comitê Paralímpico, algum recurso você vai usar direto, porque se você repassar, se o clube não tiver certidão, já era. O que aconteceu com o Vasco foi isso. Enquanto ele teve certidão, ele estava regularizado. A partir do momento que ele estiver regularizado, aí o que acontece? Como é um clube, eu não estou parabenizando o Vasco, né? Hoje foi um caos. Mas eles até hoje tentam lá manter lá os esportes olímpicos, na base de um dia eles voltarem a recompor com
as benditas das certidões. Então, o que eles fazem hoje? Eles vão continuar recebendo passagem aérea e hospedagem, porque daí não dou dinheiro, entendeu? Quem compra passagem aérea e hospedagem é o CBC que tem a coisa. Então, no caso de vocês, mesma coisa. Por isso que eu falo, se vocês têm o clube filiado diretamente a nós, o Clube Paralímpico, vamos falar, eu vou oferecer o quê? A passagem aérea e hospedagem. Agora, se ele não for, o Paralímpico, a gente abriu essa possibilidade de ir direto para a associação, entendeu? Então, automaticamente, através da associação, por exemplo, o vôlei sentado, você requisita e eu vou encaminhar para você que vai ser o responsável, como se você fosse o clube. Foi a saída que nós demos para poder justamente não paralisar nada do esporte paralímpico. Agora, o clube não tem como, porque o clube, a razão social é um só, entendeu? Se ele quisesse disputar, por exemplo, qualquer campeonato paralímpico pelo Vasco, ele pode, ele vai receber passagem aérea e hospedagem. Mas eles eram mais, porque lá eles tinham salário, tinham uma série de coisas e acabaram com tudo. Foi um absurdo, né? Falta de sensibilidade também. Agora, João, por isso eu acho que vocês precisavam criar um canal aí para vocês seguirem falando sobre essa questão de identificar os clubes, alguma coisa que já for possível de ir fazendo em parceria. Eu acho que é importante que vocês já criem essa linha para diálogo e aí para, obviamente, ir trabalhando na perspectiva lá na frente de já ter as coisas bem encaminhadas. E sugiro que, com relação à questão das confederações por já estarem aqui, a gente poderia isso já enfim, tratar por aqui. O limite é nosso, viu, João? O limite nosso é a lei. Eu falo sempre isso. Canal aberto, direto, mas não me peça... Eu falo sempre para qualquer presidente de clube, não me peça para fazer nada de jeitinho. Jeitinho não tem, entendeu? Orialdo, mas aqui você vai ter tranquilidade, porque eu sei. O João já foi presidente do comitê, o Luiz Marcelo trabalha com o projeto de lei de incentivo. Não, e que às vezes... O Sileno é um dos maiores clientes da lei de incentivo, também aqui com o clube dele. Eu vou até falar para você, viu, João? Vou até colocar já para você estudar aí, para vocês entenderem o funcionamento do edital 9, tá? O edital 9, nós também vamos usar o mesmo mecanismo, vai ser um valor menor, porque é material esportivo, não é equipamento, é material de consumo, tá? Agora, você falou, por exemplo, o João falou aí que vocês têm associações que estão na lei de incentivo ao esporte, certo? Sim. Tá. Porque isso é um fator importante, porque é o fator de você ter a certificação. É um passo a mais, porque significa que você está adequado a 18A e está adequado também à certidão, senão você não teria certificação. É isso aí, porque às vezes acontece o seguinte, aquele clube que quer entrar lá na frente e não tem nem isso, então não consegue mesmo, não vai receber o benefício que eu vou dar. Uma coisa é você receber uma passagem aérea que o CBC compra, então ele tem direito de comprar e repassar para você disputar. Agora, se você quer um dia comprar, se você quer recurso, tem que seguir essa lógica, que é a lógica das certidões, Estatuto 18A e, consequentemente, certificação no Ministério da Cidadania. Mas tá ótimo, você já conhece os caminhos, João, então você já sabe que não é tão simples, né? É verdade. Eu queria só fazer uma pergunta. Vamos lá. O edital número 9, ele está baseado em qual recurso? Porque se for da base da lei... Da Lei Pelé, é o último recurso que nós vamos fazer, um recurso da Lei Pelé. Vai acabar os recursos da Lei Pelé com esse recurso aí. Daí vai ficar só o recurso da lei. O recurso da lei atual não se mexeu. Esse recurso é o recurso remanescente da Lei Pelé, aí acabou, entendeu? Então vai ser, e outra coisa, vai ser pouca coisa, vai ser, eu estou estimando, aí vai ser nós vamos repassar na faixa de 100 mil reais por clube, então eu acredito que isso não vai dar, vou chutar, vai de 10 a 12 milhões de reais, é só um resquício, nós temos até um pouquinho mais, mas efetivamente vai ser o valor que vai ser limite máximo, vai ser o valor que nós temos na Lei Pelé, já preparando na lógica que vem esse PL, entendeu? Na lógica que vem o PL, e com o PL eu tenho todo o recurso, e aí ou eu faço via CPB, enfim, de acordo com o que a gente colocou. Mas essa ideia que eu não tinha tido, como o Israel me trouxe semana passada, que seria o da Confederação Brasileira de Clube Paralímpico, essa resolve mesmo. Essa daí, independente da lei, você já começa a movimentar o recurso. E o recurso está aí para ser gasto, gente, ela não está aí para ficar... para fazer esporte, na verdade. Então, você tem um caminho. Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês não registraram ainda, na minha opinião,
repensa para fazer a confederação. Se fizer comitê, vai de comitê mesmo. O Misael que vai ficar com o problema. Esse não vai ser meu, não. Isso aí, doutor, é um advogado especialista em direito. E ele enfrenta as coisas, entendeu? Ele é mesmo medroso que eu. Eu sou um pouquinho mais cauteloso que ele. Ele é meio de esquerda, eu sou mais de direita, entendeu? Fechou então, Misael? Fechou, João? Podemos encerrar? Eu acho que... E volto a falar, o Misael já... Arialdo, eu vou compartilhar então o telefone de você, do João com você, com o João. Tranquilo. E até se vocês tiverem alguma coisa para tratar, eu não sei quando é que vai ser esse próximo edital. E se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre a questão dos clubes, do diagnóstico. Eu acho deixa João, eu peço para você isso. Defina primeiro essa questão da Constituição em si já. Você dando entrada na Constituição, vamos combinar assim, seja como for, ou como confederação com o clube, a hora que você buscar o registro, que é rapidíssimo, em 30, 40 dias você consegue, a partir do momento que você dê entrada no cartório, né? Marcamos mais uma reunião já em cima disso. Pode ser assim? Pode, claro. Então, acho que o caminho seu, a lição de casa só é essa, você constituir ou confederação ou clube. Você constituiu juridicamente, nós marcamos um novo encontro, ou uma reunião dessa tipo por teleconferência, ou marcamos um encontro pessoal, se a pandemia permitir. Tá bom assim, Misael? Será um prazer. Misael, por favor, você precisa fazer aquela ligação lá para aquele senador, entra no circuito, não vão perder essa oportunidade, entendeu? Porque isso aí fica solto, daqui a pouco já... A Mara não está bem mesmo, né? Não, então, eu acabei não falando com ela no final de semana, mas ela estava com um problema de sequela aí por conta da história do Covid, memória recente, uma questão muscular, então... Então, mas nem liga para ela primeiro, liga direto para o senador, pô. Pega o telefone com o Marcelo lá, fala que você quer falar com ele, mas que ele pode falar, não quero, entendeu? Fala, senador, reivindique para você a relatoria, a gente traz todo mundo junto, traz os comitês, traz os clubes... Entendeu? Só fala isso para ele, entendeu? Ele pode falar, não quero. Pô, pronto, não quer, ué. Mas pelo menos eu acho que você falar é outra... Você tem um lance de falar realmente da mãe, de falar da linkação, do pai. Então, dá uma pensada nisso, Misael. Eu acho que você está bobeando, você já tinha que ter feito essa ligação. Eu vou... Estou marcando com o Marcelo, eu vou lá falar com ele. Então, mas é isso, então. Mas pede para o Marcelo... Justamente, para ele pedir para o senador te autorizar você ligar para ele. Daí você vai lá, entendeu? Mas não deixa escapar, porque isso aí, de repente, cai na mão uma indicação para um senador, aí já escapou da mão. O problema é quem indica, depois de costura, pô. Olha, essa lei não saiu para ele, viu, Walter? Walter, Marcelo e Seleno. Eu dei toda a dica para ele. Se a lei não sair, ele que é o culpado, tá bom? Daí você briga com ele lá. Você vem reivindicar, fala com o Misael lá, é que ele é culpado. Tá bom, Misael? Vamos entrar pesado no jogo. Um abraço. Um abraço, gente. Boa Fica tarde, com Deus. Obrigado Boa tempo tarde, disponível. valeu. Tchau, abraço a todos. Obrigado. Valeu. Obrigado. Até mais. O Luiz Marcelo. Oi. E Leno. Vamos fazer uma conversa nossa. Sim, a gente chama pelo outro canal. Pelo Zap. Isso.